Na margem oriental do rio Dnístria, numa faixa estreita de terra entre a Moldávia e a fronteira ucraniana, existe um pedaço de guerra fria que nunca terminou. A Transnistria é um território que o mapa oficial não reconhece, mas que existe há mais de 3 décadas sob proteção militar russa. 1.500 soldados russos, 8.000 forças locais, um depósito soviético com 22.000 toneladas de munição acumulada desde uma era que teoricamente já acabou. Para Moscou, essa faixa de terra sempre foi mais do que um conflito congelado. Era uma alavanca, um instrumento de pressão permanente sobre a Moldávia, sobre a Romênia e, acima de tudo, sobre Odessa. A lógica era simples e brutal. Controlar a Transnistria significa poder fechar Odessa pelo oeste enquanto a marinha russa fecha pelo mar. E fechar Odessa significa cortar a jugular econômica da Ucrânia. O porto por onde escoa o grão que alimenta dezenas de países, a conexão marítima que sustenta qualquer possibilidade de independência econômica ucraniana no longo prazo. Era um plano perfeito, e a Ucrânia acabou de destruí-lo. Nas últimas semanas, Kiev transferiu poder militar significativo para a fronteira com a Transnistria, numa operação que combina precisão técnica com impacto geopolítico imediato. O que foi construído ao longo dessa fronteira não é uma linha defensiva convencional. É uma arquitetura de contenção em camadas que transforma cada metro do território em problema para qualquer força que tente cruzá-lo. Valas antitanque escavadas ao longo de quilômetros dividem fisicamente o terreno em seções que blindados não conseguem atravessar sem exposição total. Dentes de dragão, blocos de concreto especialmente projetados, bloqueiam todas as rotas de cruzamento estratégico identificadas. Campos minados calculados cobrem os espaços entre os obstáculos físicos. Bunkers subterrâneos aprofundados oferecem posições protegidas capazes de resistir a bombardeamentos pesados. Sistemas de vigilância autônomos com inteligência artificial monitoram cada metro da fronteira em tempo real, 24 horas por dia. Redes de arame farpado estendem-se por quilômetros, formando uma teia física contínua. Estradas laterais construídas através das florestas permitem reforço rápido entre unidades em qualquer ponto da linha. Cada elemento desse sistema foi projetado com um objetivo específico: garantir que qualquer movimento russo a partir da Transnistria apareça nos sistemas de alerta ucraniano com antecedência suficiente para uma resposta antes que a ameaça se materialize. Para entender por que essa linha muda o tabuleiro regional de forma tão profunda, é preciso entender o que a Transnistria representava na estratégia russa. Putin havia construído nessa faixa de terra a versão moldava do que fez em Kaliningrado, uma posição avançada dentro do espaço adversário, suficientemente armada para criar ameaça permanente, mas insuficientemente exposta para justificar resposta direta. A presença russa na Transnistria não precisava vencer uma guerra. Precisava apenas existir, criando instabilidade crônica, bloqueando a aproximação da Moldávia com a Romênia, mantendo a ameaça de escalada como instrumento de chantagem diplomática. Mas havia um problema crescente que os planejadores russos não conseguiam resolver. A maioria dos 8.000 integrantes das forças locais são milicianos com passaportes russos, não unidades Spetsnaz de elite, mas homens recrutados localmente cuja motivação para combate está em colapso. Os relatórios de inteligência ucraniana indicam que a disposição de combate dessas tropas chegou próxima a zero. São homens aguardando atrás de trincheiras que não querem travar nenhuma guerra, e especialmente não querem travar uma guerra contra um exército ucraniano que passou 3 anos de conflito de alta intensidade, se tornando uma das forças militares mais experientes do continente. A linha defensiva ucraniana na fronteira transformou essa realidade numa camisa de força permanente. As forças russas na Transnistria não conseguem mais receber reforços. A Moldávia fechou seu espaço aéreo. Os corredores terrestres estão bloqueados. Os generais russos que antes conseguiam desestabilizar Chisinau com um telefonema, estão agora virtualmente sitiados do outro lado da fronteira, incapazes de entregar sequer suprimentos básicos às próprias tropas. O instrumento de pressão virou problema logístico. O depósito de munição de Kobazna merece atenção especial. 22.000 toneladas de armamentos soviéticos acumulados desde a década de 1990, uma das maiores concentrações de munição convencional da Europa. Do exterior, parece uma ameaça intimidante. De perto, é um problema diferente. A maioria desse armamento tem mais de 25 anos, armazenado sem manutenção adequada, há muito além de sua vida útil operacional. Em vez de ser o arsenal que permitiria uma ofensiva surpresa, Kobazna é uma bomba-relógio que pode detonar espontaneamente, um perigo para as próprias forças que deveria proteger. A linha ucraniana garantiu que nenhum reforço chegue para substituir esse arsenal deteriorado.
e qualquer tentativa de usar o que existe lá dentro seria visível nos sistemas de monitoramento ucraniano em tempo real. O impacto dessa linha vai muito além da segurança imediata de Odessa. A Moldávia e a Romênia avançam em seus planos de unificação numa velocidade que até recentemente seria impossível imaginar. O parlamento moldavo alterou suas regras internas, restringiu o uso do russo e estabeleceu o romeno como única língua de trabalho nas sessões plenárias. Uma declaração cultural de independência em relação às décadas de política de assimilação russa. As ameaças de Lavrov, que a unificação destruiria a estatalidade moldava, soam hoje como slogans vazios diante de uma realidade militar que Moscou não consegue mais moldar. A União Europeia acelerou as negociações de adesão moldava numa velocidade sem precedente. A alta representante para assuntos externos visitou Chisinau com uma mensagem inequívoca: precisamos nos mover rápido. Bruxelas entende que o problema da Transnistria, que por décadas funcionou como obstáculo intransponível à integração moldava, deixou de ser um bloqueio e passou a ser um detalhe administrável sob a sombra da linha ucraniana. A infraestrutura energética moldava foi desconectada da dependência do gás russo e integrada às redes europeias. A chantagem energética que Moscou usou por décadas para manter Chisinau em linha perdeu seu instrumento principal. Para a Ucrânia, a dimensão mais estratégica dessa linha é o que ela significa para Odessa e para o Mar Negro. As forças russas na Transnistria não são mais uma ameaça ofensiva. São um exército sitiado tentando sobreviver logisticamente em bases isoladas. Odessa não precisa mais dividir sua atenção entre a ameaça pelo mar e a ameaça pelo oeste. A fronteira está garantida. Os dentes de dragão e as valas antitanque encerrarão qualquer assalto blindado antes que a ordem de movimento seja dada. Isso libera capacidade operacional ucraniana para o Mar Negro, e essa capacidade já está sendo exercida. Drones navais autônomos saem regularmente do porto de Odessa, caçando navios russos em seus próprios ancoradouros. A marinha que dominou o Mar Negro por 2 séculos perdeu 3/4 da sua frota de superfície para sistemas não tripulados, operados por um país que não tinha tradição naval há 3 anos. O que Putin construiu na Transnistria ao longo de décadas. A influência, as forças posicionadas, o depósito de munição, a capacidade de desestabilização está se desfazendo sem que um único canhão russo tenha disparado em resposta. A Moldávia avança em direção à Europa. A Romênia aprofunda os laços de integração. Odessa permanece ucraniana. O Mar Negro está sendo recontestado por drones que saem de um porto que deveria ter caído. E as 1.500 tropas russas na Transnistria observam uma linha defensiva que não podem cruzar. Aguardam suprimentos que não chegam e esperam ordens de Moscou sobre o que fazer num território que deixou de ser uma alavanca de poder e se tornou uma jaula. O sonho imperial russo no flanco sul da Europa não foi destruído por uma batalha decisiva. Foi cercado, isolado e deixado para definhar, enquanto do outro lado da linha a Europa avança.